Olá, minha irmã, minha irmã. Eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 10 de abril de 2023 e vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa quando nós estávamos celebrando o dia da Páscoa do Senhor. Durante toda essa semana nós estaremos nas chamadas oitavas pascais. 8 dias como se fossem o único dia da Páscoa. Vamos meditar sobre aquilo que falávamos, sobre o nosso Deus é um Deus que dança. Então nós vamos começar uma nova sequência de reflexões. Terminamos as terapêuticas da fé, da quaresma, e agora vamos, durante esse período pascal, aproximadamente 50 dias, falar sobre a alegria cristã, sobre a felicidade que vem de Deus, sob esse título, que é Nosso Deus é um Deus que dança. Bora refletir. Eu gostaria de dividir a minha reflexão em 3 momentos. No primeiro, eu vou fazer uma pequena introdução a essa nova sequência de homilias nossas. No segundo momento, eu gostaria de falar sobre o Deus que dança em Jesus. Jesus é o Deus que dança. E num terceiro momento, gostaria de falar sobre dançar na fé, no salão da fé. Uma pequena introdução. Por que falar de um Deus dançante? Se nós olhamos na história da Igreja, nós vemos oscilar em cada época atitudes de maior alegria, efusão, de mística do encontro com Jesus. Em alguns outros momentos, um outro tipo de mística um pouco mais entristecida, mais dolorosa, vinculada à cruz. Não se trata aqui de excluir a cruz, mas trata-se de descobrir o que é próprio da ressurreição. Viver uma vida cristã é viver uma vida o tempo todo na tensão entre a cruz e a ressurreição. Nós sempre vamos habitar esses dois espaços e é preciso sorver deles o que eles têm de melhor. A pergunta que nos conduz é: como viver bem o tempo pascal? E a resposta que nós procuramos dar é descobrindo a dança da ressurreição. O filósofo ateu do século XIX, chamado Nietzsche, um filósofo alemão, ele dizia que acreditaria em Deus, mas se Deus dançasse. No século XX, um teólogo escreveu um texto muito bonito falando sobre o Deus da festa e dizia que no cristianismo o Deus é o Deus festivo. E que a festa do mundo, quando eu falo festa do mundo, não é aquela festa que destrói a nossa vida ou que tem o preço do outro. Eu sou feliz à custa da tristeza dos outros. Porque a nossa cultura é muito assim. Ela é festiva, mas mortal. A gente gosta de uma boa alegria, mas essa alegria tem um preço de morte de muita gente. Muita gente precisa ser pisada para que alguns vivam bem. Isso é péssimo, não é isso que Jesus está propondo. Bem, o Deus que dança, o Deus da festa, é tudo que a Páscoa propõe. Não dá para pensar em Páscoa e falar em tristeza, em desânimo, mas é o contrário. O Senhor ressuscitou, aleluia, como dizem as nossas estrofes, refrões e antífonas desse tempo. Então, durante as semanas pascais, nós vamos tentar descobrir como a gente pode entrar no compasso de Deus, com as nossas tristezas, com as nossas dificuldades, com os nossos vazios, sem renunciar à nossa cruz, habitando às vezes alguns sepulcros, como Jesus, mas nós queremos descobrir ressurreição. Segundo ponto, quem é então esse Deus que dança? Para nós é Jesus. Se nós olharmos em outras tradições religiosas, num estudo de religião comparada, muitas religiões têm essa ideia da dança ou da festa ou como algo próprio de Deus ou como algo que o fiel faz para se aproximar de Deus. Por exemplo, em várias expressões do hinduísmo, acredita-se que Deus dança uma dança cósmica. E essa dança cósmica
da divindade, ela constrói e destrói universos. É uma dança que produz e desconstrói. Bem, por que nós estamos falando isso? Porque, como expressão de oração do fiel diante desse mistério, desse cenário, então o fiel hindu dança no templo. Então você vai num festival hindu, por exemplo, e lá dentro do templo deles, os rapazes e as moças, as crianças e os velhos estão dançando diante do altar da divindade, do seu Deus. Qual é a proposta ali? A proposta é alegrar-se no seu Deus e oferecer a Deus o próprio corpo. E fazer do próprio corpo um canal de comunicação com Deus. Às vezes a gente pensa numa comunicação com Deus pela via da alma. É claro que um corpo inanimado, um corpo sem alma, e sem alma espiritual, que é o caso do ser humano, não consegue fazer uma aproximação de Deus, porque a gente precisa disso. É a alma que nos abre para a nossa transcendência espiritual sagrada. Por outro lado, nós não existimos como alma apenas, mas como um corpo com alma. Nós somos corpo e alma. E a ressurreição fala isso, Jesus morreu e o seu corpo ressuscitou. Ou seja, na ressurreição, nós cremos que o nosso corpo é atingido pelo mistério da fé. Assim como no Natal a gente lembrava que o Verbo se fez carne, que Deus recebeu um corpo, na Páscoa a gente lembra que Deus renovou o nosso corpo. Por isso é preciso pôr o corpo em jogo na vida espiritual. E para isso, o que eu proponho é que a gente faça do nosso corpo um corpo que dance para Deus. Um corpo que dance para Deus. A imagem que me vem muito forte é a imagem do Círio Pascal, aquela vela que nós abençoamos no sábado de Aleluia e que vai nos acompanhar até o dia do Pentecostes. É uma imagem muito bonita, a cena litúrgica, quando no sábado de Aleluia a igreja está toda apagada, a gente abençoa o fogo novo, acende o Círio Pascal e canta Eis a luz de Cristo. E a gente entra na igreja, com a igreja toda apagada, com as nossas velas acesas na chama do Cristo ressuscitado. E o que é bonito nessa cena são duas coisas. Primeiro, essa luz que vence a escuridão. A gente sabe que uma luz de uma vela, ela não dissipa toda a escuridão, e ao mesmo tempo a escuridão há alguma escuridão ao redor ainda quando tudo está apagado. Mas o simples fato de existir uma chama de luz, aquele arredor mais próximo, a escuridão não entra, porque existe uma barreira de proteção que a luz produz diante das trevas. Então a primeira coisa bonita é, quando Jesus entra, as trevas vão sendo dissipadas, e por mais que ainda exista alguma treva ao nosso redor, mas nas proximidades nós estamos protegidos pela luz do Senhor. E a segunda coisa bonita é a imagem da chama que dança. Existem dois verbos que geralmente a gente vê ligados à chama de uma vela. É o verbo tremeluzir, então uma luz que treme, e o verbo bruxulear, que ele representa um vai e vem, às vezes muito suave, muito tênue, da chama da vela ali naquele pavio. Quando a gente olha para o Círio Pascal, a gente vê aquela chama dançando. Salvo se o ambiente, o ar, estiver muito parado e a chama da vela ficar retinha para cima, mas de modo geral, um topo de uma vela sempre vai para um lado e vai para um outro, vai para um lado e vai para o outro. A chama dança. E para mim aquilo é a imagem de Jesus. Jesus ressuscitado. Não é tanto a vela, mas é a chama que dança. Porque ali a vela está dançando na escuridão, sapateando sobre a dor. Jesus está vencendo a morte. Há uma expressão que diz que na Páscoa Jesus matou a morte. Veja que forte essa expressão. Ele matou a morte. E como ele faz?
ele não faz com mais violência, ele faz isso com alegria. Ele faz isso com vitalidade, ele faz isso com ressurreição. A nossa força, a nossa potência, a nossa renovação, ela não está na nossa capacidade de destruir o inimigo, no sentido mais muscular, de briga, mas está na nossa capacidade de, com alegria, afastar toda a treva. Afastar toda a treva. Nosso Deus dança no Círio Pascal, e o Círio Pascal vai todas as missas estar ali para nós lembrarmos que o Senhor estende a mão para nós e diz: vem dançar comigo, vem dançar comigo. Terceiro ponto da reflexão: mas onde é que o Senhor nos convida a dançar com Ele? Ele nos convida a dançar com Ele em vários lugares, mas sobretudo na igreja, no domingo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente pode estar com Deus e deve estar o máximo de tempo possível em todos os momentos da nossa vida, mas o domingo tem que ser um dia privilegiado para o Senhor. Há um documento do Papa João Paulo II chamado O Dia do Senhor. E o bonito desse documento é que ele mostra como o domingo deveria ser um dia assim, de renovação espiritual mesmo. O nosso domingo é muito mal aproveitado nesse sentido. O domingo é para nós um tempo assim, às vezes de festa, de alguma alegria também, de um dia meio preguiçoso. E tudo isso faz parte da experiência do viver, de alguma maneira isso também é bom, mas nós cristãos somos chamados a fazer do domingo algo um pouco mais espiritual. Quando eu falo espiritual, não é fazer algo assim que me desconecte do mundo, mas é algo que me dê novas conexões com o mundo, novos modos de estar na realidade. Isso é espiritualidade, não é fuga, é evasão. Espiritualidade é remissão, devolução. Eu sou devolvido para o mundo, mas eu sou devolvido diferente. Alguma coisa aconteceu comigo e eu passo a viver de um jeito que eu não vivia antes. E o domingo eu deveria ser o dia não só de ir na missa. Isso é o mínimo, né, gente? É o mínimo. E que bom se você já faz isso. Já é bastante coisa. Participar bem de uma celebração. Mas para além disso, aproveitar outras coisas do domingo, sabe? Rezar um pouco mais. Se você foi na missa de manhã, quem sabe na parte da tarde passar em alguma igreja que esteja aberta e rezar um pouco lá diante do sacrário. Ou se você vai na missa da noite, dá uma passadinha nas igrejas na parte da manhã e fazer uma leitura bíblica, ler o evangelho antes de ir para a missa, na parte da noite. O que eu quero dizer é frequentar mais igreja, fazer mais coisa religiosa, é pôr mais fé na nossa festa. Porque o domingo é o dia que o Senhor fez para nós. E como a gente cantou no Salmo, esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Não é só a Páscoa. Aliás, todo domingo para nós é uma Páscoa. O domingo pascal, ele é o epicentro de um terremoto, ele é a origem de todo um movimento. Mas cada domingo é Páscoa, tanto que a gente chama a missa de final de semana de Páscoa semanal. Então, meu irmão, o Senhor te chama a estar com Ele, quer que você com Ele aprenda a dança da ressurreição, que você vença as forças do mal com luz, mas para isso Ele te chama a estar com Ele na casa dEle, no dia dEle. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Vamos aproveitar o tempo pascal para redescobrir a alegria e a festa com Jesus. E para isso, a primeira coisa bem concreta, vamos aproveitar melhor os nossos domingos. Nós estamos começando mais uma semana e também mais um tempo litúrgico, tempo pascal. Eu gostaria de fazer algumas propostas. Primeiríssima proposta: organize-se para participar de todas as missas do domingo do tempo pascal. Isso vai trazer para você um novo ânimo de fé. Uma segunda coisa: procure ir à igreja aos domingos mais de uma vez, além da missa que você participar. Seja para você rezar um terço, ler uma Bíblia, escutar uma música ou só ficar ali em silêncio. E uma terceira coisa: na sua casa, tente usar um pouco mais os momentos que você tiver disponíveis para estar com Jesus. Faça do seu domingo um dia de oração.
E não só um dia de passeio, de descanso do corpo, mas que seja uma verdadeira renovação da alma. Então seja criativo e invente formas de estar com Deus no seu domingo, mas não desperdice esse dia que o Senhor fez para nós. Deus abençoe e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!